Olá, gente. Boa noite. Hoje eu quero trazer algumas informações, ver se eu consigo trazer algo novo. E hoje não vou tentar, ou não vou manipular chakra, laríngeo ou faríngeo, nada, que eu tô bem esgotado, bem estressado, exausto esses últimos dias. Tem sido bem complicada a situação, porque o pensamento, ele é energia. E se você for observar a neurociência e a nossa coluna vertebral, a nossa estrutura cardiovascular, a nossa estrutura de medula óssea, nossos músculos, tudo isso que nós manifestamos e desde o acordar ao dormir é gerado pela nossa própria razão. E a razão gerada pelo nosso intelecto, o nosso intelecto pela nossa inteligência, a nossa inteligência pela nossa observação, a nossa observação pela nossa análise, a nossa análise pela nossa própria percepção, a nossa percepção pela nossa vontade, de acordo com a nossa determinação. E isso vai se propagando tudo aquilo que a gente tem de deficiências, debilidades dentro de nós mesmos, e nós queremos com isso preencher o nosso espaço, o nosso X da questão, obter as nossas respostas, termos compreensão igual que eu mais busquei, mais me dediquei desde os 4 anos de idade, foi justamente ter a compreensão e a razão do porquê eu vim à existência, por qual razão, por qual motivo, quem me colocou aqui, quem me fez existir, quem me fez nascer. Com 4 anos eu me indaguei, depois eu ter furado simplesmente a perna de um espinho. Nisso eu questionei, poxa, ai velho, que coisa dolorida, tinha saído sangue, a primeira vez que eu vi sair sangue de mim mesmo, que eu tive compreensão, furei num espinho, tava brincando num punhadinho de areia na rua de terra lá de casa no Santo Antônio. E nisso eu fui pra rua assim, poxa, olhei pro sol, olhei assim, eram umas 10 horas da manhã, sol quente. E eu já tinha lembrado do dia que tinha sido noite, e aí eu peguei e falei, poxa, dor, sangue, quem fez o sol, quem fez a lua? Que Deus. Eu peguei e falei assim, será que foi esse Deus que diziam na igreja que eu ia? Mas isso tudo são criações mentais que eu guardo das minhas memórias e lembranças que são minhas. Não pertence a outros, não pertence a terceiros, pertence a mim, a minha identidade, a minha personalidade própria, ao que eu sou hoje, não que eu seja um avatar ou não, porque para que eu seja e manifeste o que eu sou, quem eu sou, eu diria que o espírito é sujeito aos profetas, entendeu? E que aquilo que eu manifesto ser exterioticamente é aquilo que eu emano, segundo a minha própria consciência, meu próprio pensamento, que volta à razão daquilo que eu estava falando acerca da movimentação cardiovascular, que é o princípio racional da mente. A mente é a nossa fonte criadora da nossa própria existência, da nossa própria razão, da nossa própria vontade. Mas, porém, hoje eu estou com cerca de 36 anos de idade e me indaguei aos 4. E desde os 4 anos, como eu não obtive resposta, eu tive que vir e prosseguir desde os 4 anos me indagando, me perguntando, me questionando, olhando, esquadrinhando e observando que toda a maldade que eu vim à existência aqui, eu observei, analisei, sabe? Estudei bastante e cheguei a uma conclusão
minha autodidata falando, da qual acerca das escrituras, sabe? Deus, ele como, segundo a profecia, segundo a palavra dele mesmo, que ele mesmo disse, que criou tudo em 6 dias com o poder da palavra. E eu passei a meditar nessas circunstâncias, sabe? A partir a meditar, porque bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua palavra medita de dia e de noite. E isso eu observei, poxa, como é que Deus ele fez para poder criar tudo, para poder fazer todas as coisas? E racionalmente falando, se nós observarmos que o livro de João ensina que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. O princípio de verbo é o que nos dá o conceito daquilo que nós chamamos e conhecemos como informação. E o que nos transmite informação tanto de um para o outro quanto do outro para nós mesmos é aquilo que nós temos de verbo que nos faz ser, pensar, falar, existir e sermos aquilo que nos manifesta e nos conota como ser humano através da palavra. E nisso, o princípio da conscientização acerca da criação parte justamente do princípio racional individual, daquilo que você mesmo intenciona criar dentro de você mesmo, que é o seu pensamento, e depois você o expressa, o externa, segundo a sua própria palavra, segundo a sua própria vertente, a sua legitimidade, a sua própria verdade, sabe? Eu queria poder dar um peteleco, sabe, na orelha assim, daquele que diz que criou tudo isso, segundo toda essa, sobre todos esses enigmas, esses segredos, esses ocultismos, esse cabalismo, e ele mesmo não desce do seu trono para se explicar, para se manifestar, se ele existe ou não. Eu, Emerson, tenho 36 anos e desde os 4 eu estudei por mim mesmo, autodidaticamente, e aprendi a observar por mim mesmo, conscientizei-me por mim mesmo. Então, eu queria, falar mais ou menos assim, será que ele não teria a capacidade de honrar a sua palavra? Porque diz nas Escrituras que a palavra do homem deve ser sim, sim, não, não, que parte disso é procedência maligna. Mas então Deus mesmo, ele é o próprio ser maligno. Entende? Que ele, segundo o poder dele mesmo, da palavra da criação, ele não poderia ter feito de acordo com aquilo mesmo que ele disse que fez, criou tudo e todas as coisas em 6 dias, e para ter manifestado isso com o poder da palavra, a palavra antes de ser eternada, convenhamos, todos nós, que ela está na mente, que ela antes de ser manifestada, ela está dentro de nós, e nisso, de forma neurocientista, ou falando de forma observando que eu observei a mim mesmo, segundo o que é o manifesto que eu observo em mim, que é a razão daquilo que eu observo nos outros, que eu tenho um crânio dentro, bom, eu já vi por aí algumas manifestações de sangue, de ossos de massa cefálica. Então isso leva-me a crer que a massa cefálica ela tem a sua composição biomolecular orgânica de hidrogênio e oxigênio, e da mesma proporção ela gera aquela combustão biocarbônica, formula aquela composição que nós conhecemos como massa cefálica. Nós temos toda a nossa teia eletromagnética, que nós estamos em circulação diante do nosso próprio eixo e circulando a cada período ali de 365 dias a órbita do Sol. Estamos lá fazendo a composição de um sistema solar que faz parte de uma galáxia, e nossa galáxia faz parte de um universo. Então,
Por que ele, eu penso, que criou tudo dessa forma, então ele não fez na mesma velocidade da sua própria perfeição, igual mesmo ele egoicamente manifesta ser, segundo as escrituras dele, que ele usou seus profetas, escribas, fariseus e tudo aquilo que ele mesmo diz, vindo através das antigas escrituras sagradas, que são os papiros e os escritos em pele de animais. Bíblia, no meu conceito e visão de Emerson, cara, é uma questão criacional de um homem, de um conselho, de várias pessoas reunidas que acharam ali alguns pergaminhos, entendeu? De tempos passados, mais ali pelo mar Morto, mar Mediterrâneo, pelas aquelas coisas. E ao decorrer do tempo, igual Martinho Lutero veio e trouxe a separação ali do catolicismo e o protestantismo. Então eu acredito assim, o que nós temos hoje é um compilado, né, de diversos arquivos achados arqueológicos passados que foram usados, né, e unidos ali para poder meio que projetar e fomentar uma cadeia, uma teia trevosa psíquica que anteriormente aprisionava e cativava as pessoas dentro de si mesmas, entendeu? Porque é como se mantivesse essas pessoas cativas, como se mantivesse elas acorrentadas. E eles fizeram e criaram essa compilado de 66 livros, outros têm 70, outros 72, outros 70, depende muito da fé e dogmatismo de cada um, segundo aquilo que ele alcança, de acordo com a sua própria fé, a sua própria crença, e que é de acordo com o seu próprio estágio evolutivo de consciência que ele consegue absorver de consciência e suporte para ele poder exercer a sua fé, a sua crença. Pessoas que precisam de ser seguidas e formar essas meio marionetes que tem que se dobrar, que tem que se prostrar e que tem que estar ali adiante, tipo assim, para mim são seres bem vazios dentro de si mesmos, sabe? São pessoas que elas necessitam sugar de outros seres para encher o seu balãozinho interior, o seu próprio ego e levar um petelequinho na orelha, entendeu? Porque é mais ou menos assim. A verdadeiro Criador, ele nunca tinha feito questão nem de se apresentar, se manifestar, de poder ser alguma coisa. Por quê? Porque cada um recebeu de acordo com a sua própria consciência, cada um recebeu de acordo com a sua própria capacidade de suportar informação, que é o princípio coerente daquilo que nós voltamos, segundo o Evangelho de João, que é: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Então expliquem-me. Se racionalmente nós entendemos que o princípio da criação, segundo o verbo é aquilo que nós conhecemos como que dá uma informação, uma ação gera palavra, e palavra para ser formada tem que haver letras, e isso, se nós racionalmente, arqueologicamente voltarmos, entenderemos que a escrita ela veio já de outros povos, né, mais antigos, igual foi as transliterações e os transcritos, até chegar aqui na linguagem portuguesa, na linguagem espanhola. Antes tinha a linguagem grega, aramaica, hebraica. Então passou por diversos povos segundo os seus entendimentos, e cada um trouxe até chegarmos em cada um de nós aquilo que cada um consegue acreditar, aquilo que cada um consegue suportar. Então, aquele que não consegue explicar de forma detalhada, de forma absoluta, de forma clara, de forma idônea, de forma real, e que assim, o que eu estou manifestando estereoticamente é o que eu emano, porque nós só podemos dar aquilo que temos dentro de nós mesmos.
Agora, voltando no vídeo anterior, os registros das memórias dele está sendo assim aberto para quem é ligado mesmo e conectado na árvore, entendeu? Ele não gostava de marionetar, de controlar, de comandar e de colocar uns mais ricos e outros mais pobres dentro dessa esfera terrestre. Pois é, agora nós do Conselho Federativo Universal estamos, como era uma fragmentação, estamos juntando as partes deles, os componentes deles, entregando para cada um, para que vocês mesmos possam fazer as suas próprias escolhas, se conscientizar cada um de vocês e deixarem de todos de ser marionetados. Entendeu? Porque todos nós temos nosso direito de pensar por nós mesmos, segundo a nossa própria querer, a nossa própria vontade. Agora, por que ele quis criar e fomentar toda essa raiz babilônica trevosa, que é somente uma inflamação do vosso próprio ego, que é o ego dele? Para que ele queria ser adorado, cara? Para que ele fazia questão de colocar pessoas prostrando? Não, não é assim não. A verdadeira adoração, ela é aquilo que você manifesta de amor e oferta de amor para o seu próximo, entendeu? Porque essas pequenas atitudes são aquilo que você pode guardar nas suas memórias e nas suas lembranças, que são as virtudes da sua alma, as virtudes do seu próprio interior. E o que você tem levado com você, cara? É o seu dinheiro, é a sua arrogância, um reino dos céus de ouro, de prata, uma ilusão de tolo, de babaquice, que é aquilo que a pessoa coloca de ego dentro dela mesma, que é aquilo que ela projeta para os homens, ilusionando os homens daquilo que é a mesquinhez que ele tem dentro de si mesmo. E aí, o que a gente contextualiza para poder acrescentarmos sobre o que é o conceito contextualístico acerca da criação, porque no princípio a gente já sabe, ele diz, mas e o contexto? E o que aconteceu no meio? E agora que é o fim dele? Que é o fim da raiz babilônica trevosa, que é o fim de toda manipulação e controle, marionetação, é o início de uma nova era, um tempo onde nós vamos gritarmos e ecoarmos o grito da liberdade de consciência, da mente. Nós não somos obrigados a passar por tudo isso que nós passamos. E assim, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é maior do que ninguém. Sabe? O reino dos céus, ele é dentro de cada um de nós. E a nossa mente e consciência unida aqui nessa união Brasil, nesse território, nós somos um só. Um só, todos nós conscientizados e harmonizados, voltando todos nós, só para onde? Para um princípio na criação, segundo o poder da palavra. Então todos nós temos o poder de criarmos e projetarmos nossa própria realidade, segundo o poder absoluto da nossa própria palavra. Porque a palavra, antes de nós externarmos ela está na nossa mente. Nós projetamos e criamos, intencionando as nossas palavras. Nisso, fazemos o que eu estou fazendo, compondo elas organizadamente, com vírgulas, pontos, falando de acordo com aquilo que cada um pode entender dentro de si mesmo, dentro da sua própria consciência, separando a vaidade, o egoísmo, que é aquilo que vivia do alto ego dele, querendo ser adorado, querendo ser reconhecido, cobrando dízimos e oferta das pessoas, fazendo acepção de pessoas, lançando pessoas no inferno, e não é assim, sabe? Existe aquele cordeiro que é digno de abrir o livro com 7 selos, e ele tem nome ao Emerson. E isso eu fiz há 3 anos atrás. E de lá para cá eu venho trazendo informações que diversas vezes outrora, em outros vídeos, se vocês forem organizá-los totalmente assim, de uma forma bem peculiar, minuciosa, vocês vão poder contemplar tanto a minha quanto as de vocês, as suas evoluções e as minha evolução de 3 anos para cá. Então,
nós precisamos evoluirmos e aprendermos todos os dias cada vez mais e mais. Partindo desse princípio racional, que é o pensar, que é o princípio do verbo, que o verbo era Deus se fez carne, nós voltamos para o princípio da origem da palavra de Gênesis, que Deus criou tudo em 6 dias e disse haja luz. Quando ele abriu a boca que disse haja luz, dizendo ele que fez aquilo que ele nunca conseguiu fazer. Por quê? Porque simplesmente foi uma idealização da mente que cria, da mente que é excelsa, da mente que é a fonte que origina e primazia aquilo que ele nunca mesmo teve no princípio da sua própria razão, saber e a sua própria coerência dentro da sua própria idoneidade. Sabe por que ele não consegue ter? É porque já parte dentro de cada um, do princípio de cada um, aquilo que cada um pode oferecer de si mesmo. E o que ele pode oferecer para cada um? O egoísmo, a arrogância, a vaidade, a prepotência. Por que o camarada que fez tudo em 6 dias já não fez tudo perfeitinho? Eu me colocando no lugar dele aos 4 anos de idade, que foi quando eu tive o meu pensamentozinho que quem fez tudo aquilo ali, cara, eu com um poderzinho desse aí, eu não fazia, não era em 6 dias não, era de menos, era tipo 6 décimos de centésimo de milésimo de segundo eu já tinha feito. Entendeu? Segundo o poderio daquilo que a gente manifesta acreditar, que aquilo que nós dedicamos a nossa fé é aquilo que acreditamos é aquilo que a nossa mente produz, e aquilo que a nossa mente produz é aquilo que o nosso pensamento determina, e aquilo que o nosso pensamento determina é aquilo que vem e aprofunda-se dentro da razão daquilo que progenita o nosso pensar, que intenciona aquilo que o nosso pensar, que é pensamento, que é criação. E esse pensamento que é criação, que manifesta aquilo que nós podemos fazer, que é falar, pensar, ouvir, sentir, volta para o estágio da criação, da formação do universo, que é som, frequência, vibração, sintonia, energia. Tudo isso, ele dá vida em movimento e gera átomos, prótons, fótons, nêutrons, elétrons. Isso gera em cada lugar, segundo cada uma das consciências que conseguem ser e gerar cada uma delas que conseguem ser e gerar energias, são consciências tipo assim, egoístas, de que eram todos usados e marionetados, mas hoje estão todos os seres sendo conscientizados, todos os alienígenas, os anjos, arcanjos, serafins, os querubins, tudo aquilo que era usado como marionete, entendeu? Por um escravagista, senhor manipulador de almas, sabe? Que para poder se sustentar aqui na terra, ele usava dessa safadeza, dessa vaidade, que como, eu estudei assim, da minha forma, meio do meu jeito, que eu falo que eu estudei, porque eu não fiz nem o ensino médio completo, na verdade. Eu tenho o 3º ano ali mesmo, porque eu fiz um supletivo, mas eu parei na 7ª série. Aí o que acontece? Eu paro para pensar e observar aqui, o camarada, filosoficamente observando, parando para observar e analisar, criou tudo com o poder da mente, cara, mas assim, não da mente dele mesmo, da mente que veio antes dele, segundo a sua própria raiz do pensar, da fonte da eternidade, da vida e da existência, que parte para aquilo que nós temos como semente da vida, que é um grãozinho de mostarda, onde gera som, frequência, sintonia, vibração, energia, produz ali dentro diversas sementezinhas, galáxias, pequenozinhas, e isso, o ego vai se elevando, vai achando que é alguma coisa mais viva dentro de um pequeno grãozinho que é o seu próprio ego.
é o seu próprio estágio de pequenez, né, de regresso de consciência. Porque o termo poder, vamos separar poder e amor. Quem quer poder? Poder é riqueza, porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração, né? E aquilo que nós temos por coração, que é aquilo que é a nossa vitalidade, que nós usamos como se fosse o motor de um carro que combustiona, o nosso líquido fluídico, que é o nosso sangue, que ele vem e parte para aquele princípio que eu estava falando para vocês, que eu vou cercando, rodeando e depois vou costurando e completando tudo. Nossa massa cefálica, que é uma fermentação biomolecular orgânica, gerada alquimicamente através das composições que nós temos elementais nessa biosfera terrestre, composição material, partículas, né, que isso tem em cada área, tem a sua própria terra, a gente planta a nossa própria semente, alimentamos-nos daquilo que é orgânico, daquilo que a própria terra e a natureza nos proporciona, cada um de nós proporcionado a esse corpo, alimenta-se e nasce, cresce, reproduz e morre. Mas aquilo que é gerado dentro de nós, que é o nosso fôlego de vida, que, voltando para o princípio da palavra, soprou Deus nas narinas dos homens o fôlego de vida, que é o oxigênio, isto dá movimento, gera a alquimia daquilo que são os raios solares e que se projetam. Mas essa projeção, ela é ultrapassada, ela é primordial, porque era a forma controladora, manipuladora que a vaidade e o ego queria nos usar aqui dentro desse planeta Terra. Mas nós somos criadores da nossa própria essência. E Deus, antes dele dar vida a Adão e soprar ali dentro, o que ele formou primeiro não foi a natureza não veio de baixo. Então, como é que aquilo que veio depois quer nos governar? Não, não é assim. Sabe por quê? Ossos é igual Ezequiel profetizou sobre o vale de ossos secos. Ele deu vida, ele deu carne, ele deu veia, ele deu sangue. E tudo aqui nesse planeta Terra somos nós, carne, ossos, sangue, somos veia, somos pulmão, somos coração. Nós somos a nossa própria massa cefálica e nós somos nós mesmos, dentro de nós mesmos. Entendeu? Nós não precisamos que aqui ninguém venha governar os nossos pensamentos, não. Nós mesmos governamos nossas cabeças, nossos ori, nossas próprias consciências. Entendeu? Dentro da nossa massa cefálica ali, ó, é nós coordenando nós mesmos. Entendeu? Nós temos telesinapses, que são eletrostáticas elétricas, sinais elétricos, que nossos cérebros interpretam, e ele, através do hidrogênio e do oxigênio, que na verdade é o oxigênio, o ar que dá fôlego a nós, e quando o nosso ar para, quando nós morremos, o que acontece? O que acontece? Ninguém subsiste, independente, pode ter um infarto ali e tal, parar, perder a locomoção, entendeu? Agora, tipo uma morte cefálica cerebral, o que acontece? A pessoa não sabe o que é, nunca foi, entendeu? Ela não tem noção ali, não sente, porque não há aquela junção. E qual é a junção? Para dar sentido, emoção, razão, pensamento, saber que existe toda a coordenação motora, que nós precisamos de um cérebro, nós precisamos de uma coluna que tem uma vértebra que liga, faz a ligadura e projeta nossas veias, nossos músculos, nós precisamos de uma estrutura óssea. Então, tudo isso nos faz sermos seres humanos. Seres humanos fazem, projetam e alquimizam suas próprias almas dentro de vocês mesmos, que é dentro de mim mesmo. Prefiro ser uma alma, porque a alma tem sentimento, a alma sabe amar, e a alma, ela compõe a junção racional daquilo que é o espírito, que é o cérebro, porque gera aquela alquimia da razão, da emoção, dos sentimentos, e é uma combustão que trabalha em unidade, que trabalha junta, que é o cérebro e o coração. Imagina, ó, se o coração parar, o corpo acabou, não tem como.
Pode tirar ali alguma coisa? Pode. Tirar um olho e tal, doar, fazer o bem e tal. Mas o coração parou, morreu. O corpo, porque o sangue deixou de circular tudo. Então, tudo é um conjunto biomolecular, um conjunto. Quando partimos do princípio do verbo, da palavra, de entendermos conjunto, já leva-nos a ver que todo o nosso corpo é biomolecular orgânico, um conjunto de células, moléculas, partículas, que são formadas e primogenitadas e originadas dentro do princípio atmosférico dessa organização, dentro dessa camada de ozônio, e nós necessitamos da composição fotossintética, que anteriormente interferiam por causa de uma grande rede magnética psíquica trevosa, que vieram principiadas por um deus Anunnaki, entendeu? E enquanto este deus Anunnaki já é um filho de um outro verdadeiro, e tipo, ele era um cara desobediente, e a gente tá fazendo aí uma varredura, a gente está limpando essa atmosfera, estamos agora nos reorganizando, estamos nos reunindo mais uma vez. Toda essa reorganização, ela sempre dá-se-á de forma oculta. Aqui, através das emanações, nós temos a nossa egrégora, não precisa mais de nós estarmos aqui, no caso só eu, né, que sempre exponho um pouquinho mais aqui ou não, mas é de acordo com a minha jornada, é de acordo com os critérios que a minha programação foi imposta, de acordo com o destino que eu coloquei como ponto final, ou como reticências, que é de acordo com aquilo que eu mesmo determino para mim, e sobre aquilo que eu mesmo manifesto que não está além de mim, mas isso de acordo com a minha intelectualidade, de acordo com a minha consciência, e que é de acordo com o meu conhecimento que eu autodidaticamente expressando-me, eu busquei, eu corri atrás, entendeu? Isso desde os 4 anos de idade. Agora nós vamos observar que assim, esse camarada que criou tudo aí em 6 dias, que ele diz, segundo o princípio da palavra lá, mas na verdade é um ser Anunnaki manipulador. E nós precisamos finalizar essa condição, e é daqui da nossa União Brasil. Nosso povo, ele é separado, entendeu? Nossa nação, ela é unida, nós não somos divididos, e aqui dentro nós devemos agir de acordo com a nossa esfera psíquica de união, de amor, de fraternidade, de igualdade. Os valores familiares, eles não têm discriminação, preconceito, credo. Não. Porque olha, quais são os valores familiares que nós temos? Olha para você. Olha para você mesmo. Faz uma reflexão consigo mesmo. Independente se você está na Terra, se você está desencarnado, independente do estágio evolutivo de sua própria consciência, onde você estiver, olha para dentro de si. Pensa para dentro de você. De onde você veio, qual a sua origem, qual a capacidade evolutiva da sua própria consciência, aquilo que você mesmo tem dentro de você. Desce as escadas do seu próprio eu, da sua própria vaidade, do seu próprio ego, mas também pode ser que você suba a escada da sua própria condição de altruísmo, das suas próprias obras, da sua própria recompensa, dos seus próprios valores, sabe? Então, você tem que fazer essa descida ou essa subida, mas é dentro de você. Sabe por quê? Porque tudo parte do princípio da inconsciência, trazendo para a subconsciência, e nós chegamos a um termo de consciência. E se você não tiver consciência de quem você é, do que você é, o que te faz ser, o que te faz pensar, existir, ou vir a pensar, intencionar e criar, somente aquilo que te dá, de acordo com aquilo que você mesmo quer que seja somente para si, então seu pensamento singular e individualista, ele não adentra o Conselho Federativo Universal.
Por quê? Porque nós não somos individualistas, nós somos nacionalistas, patriotas, unidos e harmonizados. Nossas cifras, elas estão totalmente em sintonia, em harmonia. Nós estamos completando o nosso coro de uma só união Brasil, de um só povo, sabe, de uma só consciência. E para que esta união ela seja totalmente formalizada, concretizada, finalizada, só depende de cada um de nós ouvirmos o nosso eu interior, sabe? Olha só, imagina a acepção e discriminação que é, no céu não entra carne nem sangue. Poxa, por que não? Nós não usamos esse corpo aqui por um tempo para poder nos proporcionar o que nós hoje somos, então por que não eternizarmos? Por que só Deus poderia ele ser eterno e ele criou tudo em 6 dias, então por que não concedeu ao ser humano ser eterno também? Entendeu? E tipo, você dá aqui o resto para as pessoas, para aquilo que você diz que era um fruto da sua criação segundo o poder da sua palavra, mas você menospreza os mais humildes, você menospreza os mais pobres, você menospreza os mais fracos, os menos intelectuais, e você se coloca e se ascensiona e se eleva dentro de si mesmo, egoicamente, acima de tudo e de todas, mas na verdade tu nunca foi nada. Do topo do ego, da sua própria prepotência e arrogância a qual tu te elevastes, segundo foras tu mesmo aquilo que tu nunca conseguiu ser, porque nunca estará ao alcance daquilo que é o amor incondicional de tudo e de todos. Aquilo que é o amor incondicional que está dentro de tudo e de todos, ele traz união, ele traz fraternidade, ele traz a verdadeira igualdade, a verdadeira legitimidade. Então, nós precisamos adentrar a nossa cifra de dó. E nisso, nós estamos dando um peteleco na cara do maligno, na cara do enganador, na cara do filho rebelde do meu irmão Anunnaki. E nisso, é uma honra eu saber que nós fazemos parte de um novo tempo, de uma nova era, de um novo governo, de uma nova regência organizacional unida, fraterna, justa, perfeita e igual para todos. Cara, qual é o tipo de líder que gosta de olhar a sua nação e saber que tem pessoas que têm menos e você tem um pouco mais e poderia dar um pouco mais para as pessoas, mas tinha uma ameba, tinha um parasita que egoicamente se elevava, dizendo ele mesmo Deus, e na verdade nunca foi nada, cara. Então, desde o dia 13/11/1988, às 10 horas da manhã, de lá para cá, houve um reset, uma reprogramação, onde o ponto final do livro de Apocalipse já está totalmente concluído, e de lá para cá nós temos um novo princípio, uma nova história, nós partiremos para a era do conhecimento, para a era da conscientização global, para a era da conscientização humanitária, de que independente de que qualquer que seja o povo, tribo, raça, língua ou nação, todos nós estamos hoje habitando corpos biomoleculares orgânicos, temos sangue e ossos dentro de nós mesmos. Então devemos tratar com fraternidade, irmandade, legitimidade aquilo que nós vemos a nossa imagem, a nossa semelhança, que é o nosso irmão, sabe?
E amar o seu próximo é fácil, só ver que seu irmão é igual tu, tá em outro corpo, mas é igual tu, não deixa de ter osso, ter sangue, ter carne, pode ser mulher, pode ser homem. E tem os elementos da natureza, sabe? Tudo isso daqui gira de uma forma muito rápida e às vezes a gente tem noite, dia, noite, dia, noite, dia e nós contamos a nossa idade de acordo com aquilo que era a marcação de um engano e uma mentira, né? Porque nós temos o nosso calendário aqui, o chinês tem outro, o judaico tem outro, o indiano tem outro, entendeu? Então cada um de nós estamos condicionados segundo a nossa própria condição alienativa que nós fomos condicionados a acreditar, segundo a cultura de nascimento de cada um. Nosso país é um estado laico, é um estado com um contraste biográfico bem diversificado. Nós temos uma área que abrange uma condição bem tropical, uma condição bem propícia e também favorável à produção de grãos, criação de bovinos, de suínos, de equinos e tudo isso. Nós temos os 26 estados, separamos o sul, que tem uma condição árida um pouco mais propensa mais para a área do frio ali, mas nós temos uma ótima área para a produção de uvas e cada uma das áreas aqui no nosso país, nós temos lugares bons para plantio e colheita, cada um segundo a sua própria localização geométrica. E por isso há geração do fuso horário. E GV nós vemos que o globo é um globo por causa da geração do fuso horário. Cada um, de acordo com o seu lugar, tem um horário diferente, que é a longevidade de acordo com o Sol, a latitude, longitude, tem a linha do horizonte. E tudo isso aí engloba-se dentro daquilo que nós conseguimos suportar dentro da nossa própria consciência. Por isso, aos 4 anos de idade, quando eu fiz o X da questão para Deus, ninguém me respondeu nada, cara. Eu falei, poxa, Deus burro do caralho, velho. O bicho não consegue me responder nada e eu tenho que ficar estudando tudo sozinho, aprendendo todas as coisas sozinho. E que Deus burro, pra que não existe não, cara? Aí sabe o que eu acredito que existe? Amor, fraternidade, igualdade, a união de tudo e de todos os povos, tribos, raças, línguas e nações, universos, metaversos, multiversos, todas as criações, realidades, existências, todas as matrix, programações e tudo aquilo que é e que existe e que quer existir. Eu prezo pela liberdade, eu prezo pela fraternidade, eu prezo pela legitimidade, pela igualdade, pela fidelidade, pelo domínio próprio, pelo amor que abrange incondicionalmente no estado ágape de ser, que é a tudo e a todos incondicionalmente. Então, se nós temos o poder absoluto, que é aquilo que projeta a nossa consciência dentro do amor, porque o termo poder absoluto, eles têm que estar dentro do amor, porque se qualquer tipo que for o pensamento criacional, mental, que não estiver fundamentado dentro do sentimento do amor, que é a raiz, o bem e que abrange tudo e todas as coisas, então, meu irmão, aquilo que não é associativo, que não é humanitário, que engloba os valores familiares e também os valores humanitários da família, do amor, da legitimidade e do respeito e da compreensão de tudo e de todos, já está sendo bem relocado, tá? Então, tudo isso vai haver aí uma auditoria. Essa auditoria ela já está sendo passado um pente fino, é um pente fino minucioso, que é um filtro de lasers que está edificando nossas próprias torres, está edificando a nossa própria coordenação magnética, nossa própria teia magnética, nossa própria egrégora. O nosso país, o nosso Brasil vai dar exemplo, vamos começar da nossa cidade, de dentro para fora de nós mesmos.
tirarmos o ego e a vaidade, cuspismos, entendeu? Nós temos que pensar intelectivamente, nós temos que pensar, nós temos que nos esquadrinhar, nós temos que nos observar, nós temos que saber que dentro de nós somos somente aquilo que intencionamos criar e pensar que somos, que existimos, entendeu? Então, se você existe hoje no agora, intencione e crie para o amanhã aquilo que você pode preparar no hoje. E aquilo que você pode criar e preparar no hoje é aquilo que gera um estado daquilo que vocês não entendem, que é o fé. O fé é apenas um ponto objetivo a ser observado, que é também relativo e sinônimo àquilo que é o acreditar. E acreditar em aquilo que você faz agora, pensa que existe, acredita, e nisso gera aquilo que você determina sobre si mesmo, para se formar, para estudar, para aprender e acreditar. E isso você faz isso tudo pela fé. A fé é aquilo que te gera ser, segundo o seu próprio pensar, o seu próprio intencionar, que é aquilo que você pensa ser. Isso te dá fé. É formado pela fé que vem um estágio. Daí nós temos que entrar na razão da física para poder gerar silêncio, consciência, sintonia, vibração, energia, colocar tudo no lugar e dar poder à palavra. E dando isso, poder à palavra, cara, é meio complicado, porque o poder da palavra caindo em mãos erradas, igual caiu desse camarada aí a merda que ele trouxe para si mesmo, porque antes da palavra ser externada, aquele que criou consciência, que libera tudo e todas as palavras, que antes precisam de letras, e letras vêm de hieroglifos de símbolos e de geometria, de aritmética, e daí a gente vai para um ensino voltado fundamental, que vai para a parte do princípio da essência do amor, o ingrediente secreto, que é para poder formular-se tudo, que é a união e a fraternidade, a igualdade e a legitimidade. Nisso, namastê, muito obrigado, meus irmãos, e até mais.